Olá, a parte do Senhor está iniciando mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico, esse espaço que é destinado a dicas pedagógicas para o enriquecimento da sua aula de EBD. Se você está nos acompanhando, esse aqui é o espaço destinado à lição da classe de juvenis. E o tema que estamos abordando nesse segundo trimestre é o tema o que por nós e o que podemos fazer pelo reino de Deus. É uma lição que vem complementando a lição do trimestre passado, que estudamos sobre o reino de Deus, e está sendo uma bênção. Estou grato a Deus aqui com a presença do meu amigo e irmão Lucas Vitor, a parte do Senhor. A paz do Senhor Paulo, paz do Senhor a todos que nos acompanham. Grato a Deus por estar aqui mais uma vez, crendo que o Senhor tem muito nos acrescentado através deste momento pedagógico. Amém. Chegamos na lição de número 3 e a lição de número 3 tem um tema muito importante, e o tema é Jesus venceu a morte. Esse é o tema, o título da nossa lição de número 3. A lição, como vocês sabem, já estão habituados, ela nos apresenta três objetivos. O primeiro objetivo é mostrar a ressurreição no Antigo e no Novo Testamento. O objetivo de número 2 é compreender a natureza da ressurreição de Jesus. E o objetivo de número 3 é explicar a respeito das evidências da ressurreição de Jesus. Esses são os pontos que norteiam a nossa lição dessa aula de número 3. Iremos começar com as dicas. Hoje vamos mudar um pouco, Lucas. Eu vou iniciar as dicas, porque a gente conversando aqui, a gente percebeu que as nossas dicas, geralmente elas se complementam, mas hoje elas estão se complementando muito. É Então, eu vou verdade. iniciar pela minha dica e logo você também explica a sua dica para os professores e alunos. Deixa eu só compartilhar aqui em tela para que vocês possam perceber. Então, é, esse, essa imagem, né, esse slide aí, não é produção nossa, foi lá onde participamos de ABD em síntese, né, lá na Igreja de Candelária. A irmã que produziu foi a irmã que deu a síntese da classe de juvenis, a irmã Joseliana Quintei, e ela é lá de Assembleia de Deus de Eucalipto. Então, dito as referências aí de onde tiramos esse material, e eu achei bem interessante para essa aula, porque ela traz duas dicas. E sem a gente combinar, mas Lucas tinha pensado exatamente aí nessa segunda parte, e eu tinha pensado aqui nessa primeira parte. E a primeira parte qual é? É essa ideia que eu trago, que eu tive conhecimento lá no EBD em síntese, para trabalharmos com o mural das heresias e boatos. Então, qual é essa ideia? É você juntar a sua turma, né, com antecedência, separá-los em grupo, né, e a cada grupo você distribui, né, para eles, para que eles possam trazer uma heresia ou um boato acerca do corpo de Jesus. Quando eles fizerem uma pesquisa, eles vão perceber que existem algumas heresias e boatos acerca do que aconteceu com o corpo de Jesus. A exemplo, como está aí no quadro, né? O roubo do corpo, teoria do desmaio, alucinação coletiva. Então, são algumas heresias e boatos surgidos naquela época que os seus juvenis vão ter contato. Qual é o cuidado que eu quero que o professor tenha? É nessa mediação que ele vai fazer com o aluno, eles vão pesquisar em grupos. E para os grupos não trazerem a mesma heresia ou o mesmo boato, o professor vai direcionando qual se encaixa melhor nos grupos e para que eles possam apresentar no dia da aula. Eu acredito que vai ser bem interessante. Às vezes, esse é um tema que passa um pouco desapercebido das nossas aulas em si, ou até mesmo dos debates. Vai instigar, né, os seus juvenis, porque eles vão pesquisar, eles vão preparar, eles vão trazer para a aula, eles vão participar, e vai ser bem interessante essa interação entre os alunos, o professor, e eu acredito.
que o professor vai conseguir abordar a lição, especificamente o objetivo de número 3 da nossa lição, e eu acredito que vai ser bênção de Deus trabalhando essa ideia do mural das heresias e boatos. Lucas, Meus irmãos, a segunda parte da nossa dinâmica é justamente falando sobre o Tribunal das Evidências. Nós tentamos focar nessa dica, né, em trazer para os alunos esse desafio, né, digamos assim, de trazer as evidências acerca da ressurreição do Senhor, né, acerca da ressurreição de Cristo. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter, né, pode ter eles trazendo a questão das heresias e boatos, nós também podemos dividi-los para trazer as evidências, né, que comprovam aí a ressurreição do Senhor. Então, eles podem trazer evidências de cunho teológico, de cunho histórico, de cunho científico, tudo isso para enriquecer a aula. Lembrando que, né, um adendo muito importante, querido professor, nós estamos sugerindo a você um modelo pedagógico de sala de aula invertida, né, que a gente denomina assim dessa forma, que é quando a gente passa para os alunos aquele conteúdo e os alunos já trazem para a sala de aula, né, de forma pré-pronta, né, já estudado, já com aquela bagagem, esse conteúdo para ser apresentado em sala de aula. Porém, você, professor, vai ser o grande mediador dessas dinâmicas, principalmente durante o processo que os alunos vão fazer a pesquisa das evidências que vão trazer para a sala de aula. Então, é muito importante que você, enquanto professor, enquanto mediador, você possa disponibilizar os materiais necessários para que os seus alunos possam fazer a pesquisa. Então, você não pode sugerir, né, a colocar para eles essa dinâmica da aula, né, que vai ser dessa forma e deixar eles soltos. Né? Isso não pode acontecer de forma alguma. Você precisa explicar para eles como vai ser a metodologia da aula, explicar para eles acerca da pesquisa que vai ser feita, das apresentações ou das heresias ou das evidências, mas você não pode deixar eles soltos durante a semana. Então você precisa estar acompanhando, você precisa estar disponibilizando os materiais, você precisa estar se atentando para que o mesmo grupo não traga uma mesma evidência, ou no caso do Moral das Heresias, né, trazer uma mesma heresia. A sua mediação durante esse processo vai ser fundamental, vai ser basilar para que a aula aconteça de forma satisfatória no dia da sua EBD. Então, você precisa estar atento a isso. Na disponibilização do material, na divisão dos grupos e na organização e montagem, né, da apresentação das evidências, se o professor estiver bem inteirado, se estiver alinhado com a sua classe, com os grupos, eu tenho 100% de certeza que vai ser uma bênção. Vai ser muito, muito, muito rico a aula, né? Principalmente se você dividir ali nos grupos, der um tempo a cada grupo para que apresente as suas evidências, evidências diferentes, evidências que vocês consigam fazer uma discussão, né, no bom sentido, em sala de aula. Então, a aula tende a ser riquíssima, né, se você conseguir aí aplicar essa metodologia de ensino, mas eu repito, friso novamente, professor, o seu papel como mediador é fundamental. Se você não for mediador, se você não estiver junto dos seus alunos ao longo da semana, estando ali perto deles, monitorando o processo, a tendência é que não dê certo. Mas se você estiver perto deles, lançando conteúdo, ajudando, orientando, sempre ali, monitorando ali como é que está o andamento da coisa, incentivando, a tendência e a certeza que nós temos é que Deus vai abençoar e vai ser uma aula espetacular, com toda certeza. Então, é isso que eu recomendo para vocês. Eu acredito que se fizerem assim, a aula da EBD deste domingo será com certeza muito proveitosa e uma bênção. amém, Lucas. Então, excelentes dicas. Só reafirmo aqui o que você disse aqui para os nossos professores, né? Principalmente nesse modelo de sala de aula invertida, né? Que é tanto a sua proposta como também a minha, né? Planejamento, disponibilização de conteúdo prévio, atenção na sala de aula, que é o momento da ação, que eles vão estar lá interagindo,
e, se possível, claro, né, um feedback e uma avaliação de como foi esse momento. Então, acredito que vai ser bênção de Deus. A palavra de ordem aqui, minha e de Lucas, né, é adaptação. Faça as suas Sim. adaptações segundo a sua realidade, mas eu acredito que vai ser bênção de Deus se você conseguir interagir com seus alunos nessa proposta pedagógica que é a sala de aula invertida, ou usando o mural das heresias, ou usando a dica de Lucas também sobre os fatos da ressurreição de Jesus. Então, essa é a nossa dica para essa aula. Lucas, Amém, graças a Deus, como palavras finais, sempre dizendo aos professores, adapte, seja criativo, mas nunca deixe de lado o seu planejamento, seu monitoramento, sua didática, sempre muito importante, e sempre, é claro, orando, pedindo que o Senhor abençoe, e certamente será uma bênção. amém. Até a próxima aula. Fique com Deus. A paz do Senhor.